Vossos irmãos, segundo escreveu o Evangelho, João, capítulo 21, do seu verso 1 a 6. Glória a Deus, aleluia. Livro de João, capítulo 21, do seu verso 1 a 6. Palavra como essa que vai nos ensinar nesta noite. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo de Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, sentiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazeres dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se romperam a rede. Amém, igreja? Pode tomar o vosso assento, por gentileza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra abençoada. Confesso para os irmãos que eu não tenho nada para entregar para os irmãos nesta noite, mas eu conheço somente um, que Ele pode falar conosco nesta noite, e esse é o Espírito Santo de Deus. Tudo que o Senhor mandar entregar, eu vou entregar, e nós vamos sair daqui saciados. Aleluia, glória a Deus. Palavra qual é essa que vai nos dizer? Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Dídimo de Natanael, chamado Dídimo de Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, dois dos outros seus discípulos. Pedro Simão disse-lhe: vou pescar. E logo eles disseram: também iremos contigo. Logo subiram para o barco e direcionaram para o lugar aonde iriam pescar, aonde iria lançar a sua rede. E a Bíblia vai nos relatar que eles passaram a noite inteirinha pescando e não conseguiram pescar nada. A palavra vai nos dizer que não é fácil, irmão. Nós passamos a noite inteira a pescar e não conseguimos pegar nenhum peixe.
até mesmo os nossos familiares. Glória a Deus, aleluia. Palavra como essa, que disse que ele não conseguiram pegar nem sequer um peixinho. Imagino eu a decepção daqueles pescadores. Imagino eu como não ficaram os semblantes daqueles pescadores por ter passado a noite inteira a pescar e não conseguir pegar nem sequer um peixinho, um peixe que talvez iria mudar a situação daquele povo, que iria matar a fome daquele povo, que iria saciar a barriga da família daqueles pescadores. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. É verdade, Glória a Deus, aleluia. E lá vem aqueles pescadores direcionando o seu barco para a terra firme, porque não estava distante da terra firme, mas porém entristecido, porém de cabeça baixa, por não ter apanhado durante aquela noite inteira nem sequer um peixinho. Mas a palavra vai nos ensinar que quando ele desceram daquele barco, creio eu que eles já foram direcionados para a beira daquele mar, para lavar a sua rede e ir para a sua casa entristecido. Mas a Bíblia nos relata que ali estava um homem, e eles não conheceram que era Jesus Cristo que estava ali. Eles não conheceram que era o homem da solução, o homem da providência, que poderia mudar toda a trajetória daqueles pescadores, que ele poderia tirar a tristeza do semblante daquele pescador e colocar a alegria. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. E então Jesus olhou para os pescadores e disse: filho, tem algo de comer? E eles olharam para Jesus e disse dessa seguinte forma, amados: não, Senhor, nós passamos a noite inteirinha a pescar e não conseguimos pegar nada. Jesus, porém, falou para aqueles pescadores: suba novamente para o barco e volte para o mesmo lugar aonde você passou a noite inteirinha pescando e não conseguiu pegar nada. Suba para o barco, direcione o barco para aquele mesmo lugar. Glória a Deus, Sabe o que eu entendo com isso, meus amados irmãos? Que no meio daqueles pescadores teve um que ainda olhou para Jesus e murmurou, ainda olhou para Jesus e disse: mas Senhor, nós passamos a noite inteira naquele barco, nós estamos cansados, nós lançamos a rede inteirinha, a noite inteirinha e não conseguimos pegar nada, e o Senhor ainda manda a gente ir para o mesmo lugar. glória a Deus. É, Jesus. Jesus simplesmente só olhou e falou: filho, Oh, Espírito de Deus. vá, suba no barco, vá para o mesmo lugar, faça o que eu estou te pedindo, obedeça, somente obedeça, suba para o barco, vá para o mesmo lugar onde você estava pescando, ali naquele lugar. Louvado seja Deus. E então os pescadores subiram novamente para o mesmo barco, com a mesma rede, foram para o mesmo lugar. E quando eles estavam ali preparando a rede, que conforme Jesus lhe ordenou, estava preparando a rede para lançar novamente no mar. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que o nome da providência já estava ali perto dele, era Jesus Cristo. A palavra vai nos relatar que Jesus estava indo de encontro com aquele barco.
Louvado seja Deus, aleluia. Oh, Espírito. Aleluia, Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, papai. Que o Senhor cresça e nós diminuímos diante de Ti. Os pescadores prepararam a rede. E quando preparou aquela rede, aleluia, Jesus fala com grande voz poderosa: lance a rede à banda direita do barco, mas lance de cima para baixo, porque de cima eu tenho a providência. E quando você puxar a rede, aí você terei a sua bênção. E quando aqueles pescadores puxaram aquela rede veio cheinha de grandes peixes. E não foi pouco peixe não, foi peixe o suficiente para poder alegrar o semblante. Eu já quero profetizar na vida dos irmãos. Eu já quero liberar uma palavra para os irmãos. O mesmo Jesus Cristo que ali fez multiplicar o peixe naquela rede. Eu não sei o que o irmão está passando. Eu não sei como é que está a dispensa dos irmãos. Mas o meu Deus me trouxe aqui hoje para profetizar na vida dos irmãos que Ele está visitando a tua lar. Ele está visitando a tua casa. E ali Ele falou para mim, falou para a igreja. Aleluia! Da mesma forma que Ele fez com aqueles pescadores, Ele também irá fazer contigo. Eu não sei se a sua dispensa está vazia, mas de hoje em diante, se prepara, porque Deus vai manter ela cheia o suficiente para você se alimentar e alimentar também quem precisa. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Quando aqueles pescadores puxou a rede cheio de grandes peixes, a palavra vai dizer que quase 200 côvados, movimentando aquele barco, voltando para a terra firme, porque não estava distante, deixando Pedro e Simão para trás. Glória a Deus, aleluia. E quando ele vai se aproximando da terra firme, ele vê brasas, ele vê peixes, mas também ele vê um pão. E no meio das brasas, do peixe e do pão, ali está o nome da providência, que é Jesus Cristo. Os pescadores chegou na terra firme, e quando ele desce do barco, alegre e satisfeito pela quantidade de peixes pescadas, Jesus olha para eles e fala: e agora? Apenas o que comer? E eles disseram: sim, Senhor, agora pegamos o que comer. E então Pedro e Simão, junto com os discípulos, subiu para o barco e puxou aquela rede, cheio de 153 grandes peixes. Para quem não tinha pescado nada, agora tem peixe suficiente para poder saciar aqueles que precisam, e principalmente a família dele. O semblante veio de alegria na face daqueles pescadores. Se você quer ter a bênção na sua vida, obedeça. Obedeça. O segredo está na obediência. Faça somente o que Deus lhe ordenar, e tu verás o resultado sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai dizer que quando eles puxaram aquela
irmão? Por que a rede não se rompeu? Porque aonde está a mão de Deus, nada que Satanás faz para poder mudar a situação. Eita, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Satanás só faz maldade até quando Deus quiser, até quando Deus permitir. Quando Deus falar basta, é basta. Quando Deus falar acabou, porque o cérebro é meu e a alma é minha, bate de retirada, porque o meu povo, os meus filhos não te pertencem. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, aleluia. O que eu acho maravilhoso de tudo isso, sabe o que é? Que depois de toda essa trajetória, toda essa maravilha que Deus fez na vida daqueles pescadores, Jesus convida os discípulos ainda para jantar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus convida os discípulos, pastor Antônio, para jantar com Ele, ou seja, para cear com Ele, para ter um banquete com Ele. E o discípulo, ele vai para as suas casas e volta no horário exato que Jesus convidou. E o que eu acho mais interessante, meus amados irmãos, é que quando o discípulo vai se aproximando de onde Jesus está, Jesus já está esperando a porta. Jesus já tem preparado tudo. Jesus, meus amados irmãos, já está com o banquete preparado em cima da mesa. Glória a Deus. Nós achamos que não temos nada, mas quando vamos for arrebatado, pastor, o banquete já está preparado. Essas ruas que nós vimos aqui, essas ruas imundas, sujas, esses pezinhos aqui, esses pezinhos aí, ó, não vai pisar mais em sujeira, vai pisar em rua de ouro, e vai ter o privilégio de fazer que nem os anjos ao lado do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um lugar qual nós vamos trabalhar, mas não vamos se cansar. Um lugar que nós vamos ter o privilégio de falar com os animais, e os animais dialogar conosco. Um lugar onde nós vamos ter paz, vai ter alegria, nós vamos ter comunhão, vai ter amor no coração, aonde poucos aqui na terra têm. Precisamos ter mais comunhão, ter mais amor. Lembra da mensagem de Ruth? Lembra? Aquela mulher, sim, ela nos ensina dentro da Bíblia o que é amor de verdade. E quando muitos falam, você vai deixar o amor da sua mãe para poder acompanhar uma estranha, que era Noemi, a sogra dela, sabe o que ela me disse? Ou sabe o que nós poderemos entender com isso? E Ruth olhou para aquele povo, eu quero acreditar que ela falou isso. Ei, vocês estão enganados, porque o amor verdadeiro eu carrego aqui dentro. Aonde eu vou, o amor da minha mãe vai estar comigo. Esse é o amor verdadeiro. Não é o amor que a gente olha assim para o pastor Antônio e fala: eu te amo, meu pastor, mas da boca para fora, mas por dentro, nós precisamos desse amor de Ruth. É amar verdadeiramente. É amor verdadeiro. Porque não adianta eu falar para os irmãos que eu amo os irmãos e por dentro eu estou falando que eu amo nada. Ei, você pode até tentar iludir o irmão achando que você está falando verdadeiramente para ele, mas aquele lá em cima não tem engano. Aquele lá em cima está contemplando tudo. E no grande dia nós vamos prestar conta. Olha o privilégio que os pescadores e discípulos teve: jantar com Jesus. Jesus convidou ele para jantar. No tempo de hoje é diferente, pastor Antônio. Nós temos que convidar Jesus para jantar. Nós temos que
convidar Jesus para um banquete. E aí fica aquela perguntinha, será que nós convidamos Jesus hoje para poder tomar aquele café maravilhoso conosco? Quantos aqui convidou Jesus para tomar café? Levanta a mão aí. Quantos convidou Jesus para poder almoçar? Quantos convidou Jesus para jantar? Ou até mesmo para poder sair? Espírito Santo de Deus, me acompanha, me proteja de todo mal. Tem pessoas que esquecem de Jesus por um simples propósito. Glória a Deus. Só lembra de Jesus na hora que está no deserto. Só lembra de Jesus quando está na prova. Aí sabe até mesmo joelhar, deitar, correr e gritar: me ajuda, me socorre que eu não aguento mais, papai. É muita prova, mas isso significa que Jesus deixou ser na prova. Mas Deus, Ele não dá a bênção por completo, meus amados irmãos, porque se Ele dá a bênção por completo, nós esquecemos de glorificar o nome dEle. É por isso que Ele deixa nós na prova, para nós ainda entender que Ele é conosco. Os discípulos chegaram, Jesus estava à espera. Entraram para dentro do templo, assentaram ao redor da mesa. Porém, ali Jesus, eu quero acreditar que antes de cear, Jesus fez uma oração ao Pai Eterno. E depois de ter orado, eles começaram a cear. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele repartiu um pão, ainda repartiu um pãozinho, e deu para os discípulos se saciar. Que maravilha, glória. Imagine nós lá na Jerusalém, lá na eternidade, Jesus servindo nós. Eu ia dizer: papai, não precisa não, papai. Todo dia o Senhor me dá umas vestes novas. Todo dia o Senhor me dá bênção. É um povo aqui na terra que é desobediente, desligado na presença do Senhor. Todos os dias Deus dá a bênção para a gente, pastor, mas muita da gente não sabe aproveitar. Deus, Ele não faz decepção de ninguém, pastor. Tanto Ele dá para aqueles que é cristão, mas também Ele dá para aqueles que é ímpios. Só que muitas das pessoas não sabem aproveitar a bênção. Deixa Satanás ir lá e roubar. E depois ainda vai questionar com Deus. Não é assim não. Assim não, nós temos que preservar, nós temos que cuidar do que é nosso. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 fala: em todo tempo manter as tuas vestimentas altas, para que o óleo da unção venha descer sobre a tua cabeça. E as vestimentas altas não é vestimenta comum que nem nós vestimos, então o sabão em pó limpa, né, pastor? Mas ela torna a sujar. E as vestes que Jesus nos dá é as vestes espiritual, é as vestes que nós temos que zelar, é as vestes que nós temos que cuidar para que Satanás não venha roubar a nossa bênção. Sabe o que eu quero dizer? Que se a gente não zelar das vestimentas que Deus dá, nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos ali, entrar no adultério, fazer coisas que não estão no princípio de Deus. E nós sabemos qual é o destino. Então que a gente viemos zelar daquilo que Deus nos dá todo santo dia, para que a gente venha ter uma vida com paz e alegria e harmonia. Está acabando, viu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Depois que os discípulos cearam com Jesus e se alimentaram, Jesus olhou para um dos discípulos e disse: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses que aqui estão? E logo ele disse: sim, Senhor, eu amo. Mas Jesus tornou a perguntar pela segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses que aqui estão? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Apacentai os meus cordeiros. Ou seja, apacentai as minhas ovelhas. Até aí está tudo bem, né, pastor? Mas Jesus torna a falar pela terceira vez e última: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses que aqui estão? Pedro Simão disse-lhe bem assim: sim, Senhor, tu
sabes que a amo. Por que tanto perguntas? Sabe o que eu entendo com esta palavra, irmão? Que deu para perceber que Pedro Simão, ele se indignou, ele ficou irado por Jesus ter feito a pergunta, a mesma pergunta 3 vezes. Mas sabe o que eu entendo? Que quando Jesus ele pergunta por 3 vezes, é para ver se você ou eu tem a capacidade de cuidar de ovelhas, para ver se eu e você tem a capacidade de, quando o seu pastor falar, você obedecer. Quando o seu pastor falar para você limpar as cadeiras do templo, você ir sem murmurar. Quando o pastor falar para você ficar na recepção dos novos convertidos que vai passar por esta porta, você ficar e ir sem murmurar e receber com amor e com carinho. Sabe por quê? Porque nossos irmãos não é tapete para que a gente viemos pisar em cima e ficar sapateando. Os nossos irmãos, nós temos que tratar de igual para igual, de patamar para patamar, porque, meu irmão, o galardão lá no céu é imenso para nós. E então Jesus, da mesma forma que fez com Pedro e Simão, para ver se ele tinha capacidade, para ver se ele tinha paciência, para ver se ele tinha obediência, foi necessário que Jesus perguntasse por 3 vezes. E Jesus viu que ele não tinha capacidade para isso. Mas Jesus tem poder para reverter a história. Jesus tem poder para poder fazer eu e você brilhar diante dele e diante desse povo aí fora, que precisa de nós para poder encontrar os caminhos da salvação. Aleluia, Jesus. Jesus, porém, resumindo aqui, Jesus fala: Pedro Simão, fala: Pedro, siga-me. Pedro, siga-me. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, e o que será desse que aqui está sentado? Porém, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, siga-me. Eu chamei você para me seguir, para me acompanhar. E o que importa a ti que ele fique? Ainda não é chegada a hora dele. Quando for chegada a hora, Jesus sabe. Meus amados, se Jesus lhe ordenar a fazer algo para ele, ou até mesmo seguir a ele, vá, não murmure, não se preocupe com o seu irmão, porque Jesus está chamando é você. O Jesus não está chamando o seu irmão. Se fosse a hora do seu irmão, Jesus também estaria chamando ele para o acompanhar. Então, quando Jesus te chamar, obedeça, vá, porque Jesus está chamando a ti. O que importa é ti que o seu irmão vai ficar. Ainda não é chegada a hora do seu irmão. Jesus já sabia o que Pedro ia fazer. Jesus sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes ao cantar do galo. E é por isso que Jesus chamou justamente ele. Obedeça. Lá em João capítulo 2, a Bíblia relata que a própria mãe de Jesus olhou para Jesus e falou: o vinho acabou. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Falou com a própria mão. Não tem paciência de esperar, não espera o tempo de Deus. É que nem nós aqui nesse tempo. Não tem muitas pessoas que não têm a paciência de esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo de Deus não é o nosso tempo, nós queremos tudo rápido. E Deus ele trabalha, não trabalha de da mesma forma que nós. Deus trabalha a forma que Ele quer trabalhar, porque Ele é dono dos céus e da terra, é dono de nós. Foi Ele que nos capacitou, foi Ele que nos formou. Então nós temos a obrigação de esperar o tempo do Senhor na nossa vida. E aquela mãe dele obedeceu a ele. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, ela simplesmente só olhou para os serventes lá, para o céu, e falou: quando ele
de Jesus. Ele olhou para aqueles serventes e falou: vá lá dentro, pegue aquelas palhas e traga cheia de água. E aí Jesus transformou aquela água em vinho. Você quer ser transformado hoje? Obedeça ao Senhor. Espere o tempo de Deus na sua vida, ou até mesmo na minha vida, que você vai ver o que Deus vai fazer. Grandes coisas Deus vai fazer para contigo. Quem crê aqui? Bate palma para Jesus. E assim vai ser uma oportunidade.